Boa tarde para quem aprecia, né, a Fórmula 1, quem aprecia os carros, as grandes super máquinas aí. Vamos fazer a visita hoje ao Museu Enzo Ferrari, esse museu que está localizado na cidade de Módena, aqui na região da Emília-Romana, e que você consegue chegar de forma muito fácil de trem, assim como foi feito vindo de Veneza, essa cidade que é a cidade dos Malagoli, de onde partiram aí os antepassados em busca de condições melhores no Brasil e aqui deixaram suas descendências. E esse museu ele é dedicado à vida e obra de Enzo Ferrari, que foi fundador dessa marca de carros esportivos, né, da Ferrari, e no local há dois edifícios separados, uma casa antiga e uma oficina que pertenceu ao seu pai. E há um novo edifício também projetado possuindo aí mais de 6.000 metros quadrados e abrigando uma grande galeria, e onde está expostas aí essas raridades, essa exposição permanente, com alguns aí dos automóveis Ferrari mais notáveis, incluindo essas raridades de 1950, carros de Fórmula 1 e carros esportivos atuais. Esse museu ele está localizado na Via Paolo Ferrari, número 85, nessa cidade de Módena, na Itália. E essa exposição ela apresenta carros da Ferrari, da Alfa Romeo, os Maserati e uma grande projeção de tela que vai retratar a vida de Enzo Ferrari. É um minifilme que é passado durante a exposição. Esse local funciona diariamente, incluindo aí feriados, e das 9h30 às 19 horas de abril a outubro e de 9h30 às 18 de novembro a março. E é bom verificar os valores no site oficial, pois há variações de acordo com a idade, de acordo com a época que você vai vir. Não é um museu tão barato, mas é um museu que vale muito a pena para quem gosta de carros, acha bonito essa exposição, essas super máquinas aí que estão sendo demonstradas. Você tem a liberdade de fotografar, filmar, pode registrar ali o seu momento. Só não pode entrar nos veículos nem tocar, né? Eles pedem apenas que você faça os registros. E tem um ou outro veículo que porventura não possa ser filmado ou fotografado, eles vão avisar ali com antecedência e você pode aproveitar esse instante inteiro, que é a grande oportunidade. Esse aí, por exemplo, é o carro, né, que pertenceu a Jacques Villeneuve, um grande corredor aí de Fórmula 1, o do carro número 27. E você fica muito próximo dessas máquinas que, na minha época, né, assistia na televisão, nos anos 90, e nunca imaginei ter a oportunidade de chegar bem perto de um veículo desse. E é uma grande oportunidade visitar um espaço assim, e considerando que ele funciona todos os dias. E esse local está a apenas 650 metros da estação de trem. E por ser mais plano, né, a cidade é plana, você consegue sair da estação, caminhar ali 650 metros, chegar nesse espaço e comprar o seu bilhete. É aconselhável comprar de forma antecipada na internet, mas em baixa temporada você consegue comprar seu bilhete de forma imediata ali e já adentrar no espaço. Vamos assistir em breve um evento que é essa projeção de tela que retrata a vida de Enzo Ferrari e a evolução para chegar nesses super carros aí.
E após essa bela apresentação, né, que conta a história aí de Enzo Ferrari, estamos vendo aí esse carro azul, que é uma Ferrari F40 LM. Essa versão de corrida extremamente rara e potente aí foi produzida entre 89 e 94 e com apenas 19 unidades fabricadas. É um carro que conseguia atingir 367 quilômetros por hora e avaliado cada unidade aí em torno de 10 milhões de dólares. Temos agora a Ferrari F40. Esse carro foi produzido ali entre 87 e 93 e o objetivo era celebrar aí os 40 anos da marca. Seu interior espartano, sem luxos, né? E o último modelo aprovado por Enzo Ferrari, que era o dono da marca. Ele pode atingir aí até 325 quilômetros por hora. E no mercado aí, uma máquina dessa foi até recentemente leiloada por 9,5 milhões de dólares. Esse outro veículo aí, esse veículo amarelo, é uma Ferrari F50. Esse veículo foi produzido ali entre 95 e 97 e apenas 349 unidades foram construídas. É conhecida aí como a Fórmula 1 de rua. É um veículo bem raro, bem valorizado, pode atingir aí até 328 quilômetros por hora e considerado aí pela Ferrari como um monumento. No mercado hoje estaria em torno de 9 milhões de dólares um veículo desse. Prosseguindo aí nessa grande exposição, nós vamos passar aí agora novamente por essa Ferrari F40 e logo em seguida vamos percorrer ali a Ferrari F40 LM e assim vamos chegar num carro que é a Ferrari do Nigel Mansell, ele que foi o piloto pela Ferrari na Fórmula 1 ali entre 1989 e 1990. E à época ele utilizou aí os modelos 640 em 89 e 640 em 1990. E foi aí o último piloto escolhido pessoalmente por Enzo Ferrari. E ele dirigiu essa máquina vermelha aí, número 2. Ganhou muitos GPs. Em razão do seu grande desempenho, ele foi até presenteado de forma pessoal por Enzo Ferrari, ganhando uma Ferrari F40 de presente. E que, com o passar do tempo, ele tinha sua coleção pessoal, ele acabou vendendo esse carro. Quem tem aí umas décadas nas costas, né, vai lembrar do Nigel Mansell, no período ali que ele corria na década de 90, quando a Fórmula 1 passava na televisão todo domingo. E quem não tirava os tempos, né, de almoçar ali assistindo a Fórmula 1, que geralmente passava ali próximo do horário de almoço, e algumas corridas passavam pela manhã. Ia depender aí do fuso horário. Mas uma bela oportunidade de ter o carro do Nigel Mansell aqui exposto. O próximo carro, esse carro vermelho, número 62, é o FXX. Esse carro foi produzido entre 2005 e 2007 e é um super carro exclusivo para a pista. Ele foi construído baseado aí na Ferrari Enzo e com uma série limitada de apenas 30 unidades. Não foi homologado nem para as ruas ou competições oficiais. E esse super carro aí servia apenas para um programa de testes, né, de clientes à época da sua produção. Ele podia atingir aí em torno de 345 quilômetros por hora e o valor de mercado de um carro desse aí seria em torno de 4,3 milhões de dólares. E logo ao lado aí nós temos o veículo número 121, que é este veículo amarelo, que é uma Ferrari 499 modificada. Ela é um protótipo de corrida híbrido da categoria de Le Mans Hypercar e foi projetado aí a partir de 2023. Foi este modelo assim que foi o vencedor das 24 horas de Le Mans.
que é uma cidade que está a noroeste da França e que todo ano tem essa tradicional corrida de Le Mans. Ela foi projetada aí para clientes seletos e esse modelo é livre das restrições regulares da FIA, com tração aí nas quatro rodas e motor, né, de modelo V6. É uma máquina exclusiva de pista para um público restrito e estaria em torno de 4 milhões de dólares e podendo atingir aí até 340 quilômetros por hora. E em seguida vamos conhecer esse carro, que é uma Ferrari F80, ano 2024. É um hipercarro híbrido de produção limitada, apenas 799 unidades planejadas, todas já vendidas, com a entrega prevista aí de 2025 a 2027. Esse carro, o preço de mercado dele é em torno de 3,9 milhões de dólares e foi feito em comemoração aos 80 anos da marca. Depois de ver essa super máquina aí, nós vamos ver agora a Ferrari Enzo, que foi fabricada aí entre 2002 e 2004. É um super carro de motor traseiro, criado aí em homenagem ao fundador da marca e usava aí as tecnologias avançadas da Fórmula 1. Pode atingir aí até 350 quilômetros por hora e foram produzidas apenas 400 unidades. O valor de mercado aí está em torno de 6 milhões para cima. O valor desse carro especial aí com data comemorativa ao dono da marca. O carro seguinte vai ser uma Ferrari 296 Speciale. Foi um carro lançado em 2025 com motor híbrido de alto desempenho e velocidade acima de 330 quilômetros por hora, que é esse carro aí, número 25. Sua produção será feita em curto espaço de tempo e não tem uma edição limitada numerada. Não há um limite de quantos serão fabricados, mas a informação é que vão ser apenas alguns veículos, algumas centenas, né? O preço médio desse carro é em torno de 500 mil dólares. O próximo carro é um dos carros mais valiosos e desejados do mundo. Ele é a LaFerrari. É um hipercarro híbrido lendário, né? Ele foi produzido ali entre 2013 e 2018 e foram feitas aí 499 unidades coupé. Ele é um veículo que pode atingir aí até 350 quilômetros por hora e uma aceleração de 0 a 100 em torno de 2,9 segundos. O preço de mercado hoje pode variar aí em torno de 3,5 e 5 milhões de dólares para quem quer aí adquirir essa excelente aí super máquina. Em seguida, nós vamos ver o modelo de uma Ferrari branca. Esse carro aí é o FXXK, que é um carro hiper esportivo de pista, com edição limitada a apenas 38 unidades e foi produzido ali entre 2005 e 2008, podendo aí atingir até 345 quilômetros por hora. Esse veículo aí integrava o programa de teste da marca e apenas clientes atuavam como pilotos para testes. O preço de mercado desse carro hoje aí em leilões em torno de 4 a 6 milhões de dólares. É um veículo raro, é um veículo restrito ali a colecionadores e é um veículo também que não é homologado para uso nas estradas. E após percorrer todo esse espaço, essas super máquinas aí modernas, mais abaixo há uma exposição temporária de um grande fotógrafo britânico, ele que fotografava corridas automobilísticas no passado, e seu nome é Louis Clementasque. Ele que viveu de 1912 até 2001, quando faleceu aos 89 anos. Ele foi um grande fotógrafo e essa exposição temporária aí é uma homenagem ao seu brilhante trabalho e ela é composta por
várias fotografias, imagens de corridas automobilísticas capturadas aí por sua lente no período de 1936 até 1974. Ele publicou ao longo da sua vida muitas coleções de fotografias que ele vinha fazendo e vendeu toda essa produção em 1989 para Peter Sachs, que estabeleceu assim a coleção Clementasque. E de tempos variados, essas coleções elas são temporárias e vão variando aí entre diversos locais. E até janeiro de 26 vai estar aí no subsolo do Museu Enzo Ferrari em Modena. E nesse mesmo espaço há uma versão da Ferrari, ao que tudo indica, uma Ferrari 166 MM Barchetta Touring. Esse modelo que foi fabricado ali de 1948 até 1950 e é um ícone histórico de competições. Esse apelido Barqueta, chamado aí de barco pequeno, com um motor V12 e que rendia aí até 140 cavalos. Apenas 25 unidades foram produzidas, essa versão Touring, e podia atingir aí até 193 quilômetros por hora. Era considerada aí, na época, uma das máquinas mais ágeis do seu tempo. E o preço de avaliação média é em torno aí de 3 milhões de dólares para quem tem uma versão desse carro antigo. E assim, após percorrer todo esse espaço, detalhar os seus veículos que estão compostos nessa grande exposição, vamos partir para um outro espaço. Esse Museu Enzo Ferrari ele é dividido em dois complexos diferentes. E assim nós vamos agora despedir desse espaço, conhecer aí o outro local, onde tem a segunda etapa dessa exposição e que vale a pena todo o preço do ingresso que foi colocado aqui, ele que foi adquirido via internet. Eu acredito que é a melhor opção para você não ter que pegar uma fila, apesar que era um dia de domingo e a baixa temporada, e Modena é uma cidade não tão procurada, razão pela qual é possível você chegar no mesmo dia ali, fazer a visita, ver todos esses carros, elas são variáveis, essas exposições, esses veículos costumam mudar também, o posicionamento, a troca de algum deles por outros modelos. Essa outra parte da exposição é muito interessante, porque vai ser possível ver aquilo que é chamado coração do carro, que é o motor. E ele é dividido em 3 seções, esse espaço, que é curiosidades ali de propulsores de 12 cilindros, de 8 cilindros, e que tratam aí os motores de Fórmula 1. Então são diversos modelos de motores que vão estar expostos nessa seção. E é o espaço onde funcionava a oficina de Alfredo Ferrari, que foi pai de Enzo Ferrari, e que também se tornou aí um espaço agregado à exposição principal, onde estão os grandes veículos, as super máquinas aí que o seu filho tomou à frente. No meio dessa exposição também vai ser possível ver este carro vermelho de Fórmula 1, que nada mais nada menos que foi um carro utilizado por Schumacher. Michael Schumacher, que é esse grande piloto, ele é detentor de 7 títulos mundiais, conseguiu aí ao longo da carreira 91 vitórias, 68 pole positions e 155 pódios. E ele utilizou um desses carros nessas longas jornadas que ele teve no período aí em que permaneceu na Fórmula 1. E é uma grande oportunidade ver de perto esta, esta super máquina aí dos tempos que assistimos na televisão. As grandes corridas de Fórmula 1 e que perdeu um pouco de seu encanto com a morte aí de Ayrton Senna em 1994. Ele que era um grande herói aí das corridas e muito assistido aos domingos pelas famílias brasileiras. Vemos aí uma versão mais atual de um carro, que é a Ferrari SF90 Stradale.
Esse supercarro híbrido de produção em série, ele foi construído para celebrar aí os 90 anos da escuderia da Ferrari. E esse veículo pode atingir 340 quilômetros por hora e o preço de mercado dele é em torno de 520 a 620 mil dólares. E, e assim, a quantidade de veículos que foram produzidos na versão Stradale foram produzidos 799 unidades e na versão Spider foram produzidas aí 599 unidades. E é nesse espaço também que nós temos uma versão dessa, dessa Ferrari SF90 Stradale, onde teremos aí um chassi de um carro que acompanha todo a sua montagem, porém sem carroceria. E aí é possível ver os componentes, o motor e a composição dessas máquinas aí, como elas são montadas no interior desse carro aí que está apresentado, montado aí no mesmo espaço, né, dessa exposição. E ao fundo está este carro aí bem montado e à frente nós temos essa versão aí aberta no chassi sem a carroceria. E em frente a esse chassi nós temos um carro que é a Ferrari 612 Scaglietti. Esse modelo ele foi ocupado aí com um motor V12 e ele consegue acomodar de forma bem confortável 4 pessoas adultas. É um modelo de carro, né, que foi fabricado aí de 2004 até 2011 e que consegue atingir até 320 quilômetros por hora. O preço médio de mercado desse carro é em torno de 300 a 320 mil dólares. E a época que foi feita a produção deste veículo, a Ferrari fez 3.025 unidades. E dessas aí, apenas 199 unidades tiveram o câmbio manual e todas as demais tiveram câmbio automático. Então é uma visita muito interessante nesse espaço, porque você vai percorrer aí os motores, né, que impulsionam aí essas máquinas, que é praticamente o coração, né, de uma máquina dessa. E é muito estudo, muito trabalho, muito teste, até que um veículo possa ir para as pistas, possa ser adaptado para as ruas, e assim ele tem todo esse glamour que merece essa marca, não só essas marcas como as outras, mas especificamente uma Ferrari, né, que é um carro feitos aí geralmente com uma tiragem específica e com essa qualidade toda que foi mostrada nessa exposição. E o fechamento dessa visita, ele é feito aí com uma história de Enzo Ferrari, toda materializada aí nessa exposição permanente aí, contando toda o seu percurso, né, até a conquista de grandes títulos aí nas diversas corridas. Ele que foi o fundador da escuderia Ferrari e da fábrica de automóveis Ferrari, nasceu ali em 1898 e faleceu em 1988 com 90 anos. Temos aí diversos apetrechos, seu óculos, uma sala totalmente preservada, que era a sala de trabalho, né? Como se fosse a plataforma de trabalho dele. E, e ele, que no passado trabalhou como mecânico até o início ali da Primeira Guerra Mundial, e também depois participou como piloto de testes. Aos 21 anos tentou aí trabalhar na Fiat, mas foi recusado à época, e pouco depois ele ingressou na Alfa Romeo, mas dessa vez como piloto. Ele criou essa escuderia Ferrari aí no ano de 1925, em Modena, e durante a Segunda Guerra Mundial ele foi obrigado a transferir essa fábrica de automóveis aí para Maranello, que é uma cidade distante de 18 quilômetros de Modena. E tão logo encerrou a Segunda Guerra Mundial, a Ferrari conseguiu aí 2 títulos mundiais em 1952 e 1953, e
uma curiosidade que após a morte de seu filho, né, o Alfredino Ferrari, aos 24 anos, no ano de 1956, ele passou a usar os seus inseparáveis óculos escuros, passou a ter uma vida mais fechada, mas continuou no seu projeto. Foi uma pessoa autodidata e mecânica, recebeu em 1960, da Universidade de Bolonha, o título de doutor honoris causa em engenharia e mais tarde recebeu também em física. Essa parte do museu conta toda a história, tá? Dessa sequência de vida dele inteiro até a criação da marca, a criação dos designs, e é bem interessante também ao final fazer esse percurso. Do governo italiano, ele recebeu aí o título de comendador, né? Podemos destacar também que os últimos sucessos de sua equipe de Fórmula 1 que ele conseguiu assistir foram os títulos de George Scheckter em 1979 e o título de construtores da Ferrari em 1983. O último carro da marca fundado por ele e que ele aprovou em vida foi o lendário F40, criado aí em 1987. E foi uma história de vida toda dedicada ao automobilismo. E que mesmo após a sua morte, a marca continua, a empresa continua, o legado vai permanecendo e a Ferrari ainda continua construindo essas super máquinas aí, cuja ideia lá no passado começou com Enzo Ferrari, que é esse cidadão de Modena, dessa cidade que hoje tem aí 190 mil habitantes e que está um pouquinho fora da rota turística, mas está ali na região da Reggio Emília e que é muito interessante. Quem um dia tiver a oportunidade de passar por aqui e conhecer a cidade de Modena, que é a cidade dos Malagoli,